O Império Romano é considerado por muitos como sendo o império mais poderoso da antiguidade. Alguns acreditam que foi o mais poderoso da história. Hoje, tentaremos descobrir os reais motivos do sucesso de Roma, e como uma pequena cidade às margens do Tibre, conseguiu derrotar impérios poderosos, e dominou quase todo o mundo conhecido. A tolerância foi algo que levou Roma a uma grandeza jamais vista antes. O Império Romano não foi um bastião progressista de igualdade. Na verdade, o Império Romano era uma sociedade patriarcal com uma economia baseada na escravidão. Dito isto, os romanos eram um grupo excepcionalmente tolerante para a época. Mais tolerante do que talvez qualquer outra civilização na Europa, pelo menos até tempos mais modernos. Quando Roma conquistava um território, eles não imporiam à força a sua sociedade ou cultura aos novos súditos. Não haveria estátuas construídas para Júpiter, e novos súditos não seriam forçados a usar togas ou a votar em questores. Cada civilização conquistada, da Grécia ao Egito, poderia manter a sua religião, costumes e até líderes. Esta tolerância teve um impacto notavelmente positivo. Isso permitiu que uma cidade italiana governasse vários continentes. Novos súditos obtiveram proteção romana na forma de legiões, e ganharam acesso aos mercados romanos sem nunca se sentirem súditos. Isto permitiu aos romanos governarem um império tão diverso sem enfrentar revoltas constantes ou movimentos de independência de vários grupos étnicos. Podemos observar que houve revoltas e movimentos de independência, principalmente dos povos judeus da Judéia. Quando uma revolta ocorria, os romanos usavam o seu pior lado para exterminar quem estivesse por trás da rebelião. Este é também um dos momentos em que Roma atacou duramente um grupo específico de pessoas. Quando Roma descobriu que uma cultura fazia algo melhor, não houve ressentimentos ou resistência. Os romanos adotariam essa maneira nova e superior de fazer as coisas sem hesitação ou cerimônia. Roma reformou completamente as suas forças armadas dezenas de vezes, literalmente reformas de cima para baixo. Eles pegaram ideias da Grécia, do Egito, da Gália, da Grã-Bretanha, de Espanha, do norte de África e do Oriente Médio, e incorporaram essas ideias na sua sociedade. Além da tolerância, outro fator importante para o crescimento de Roma foi simplesmente o gládio romano e a vontade de lutar até o último segundo. O exército romano era uma máquina diferente de tudo que o mundo já tinha visto. Foi talvez o primeiro exército que entenderíamos no sentido moderno, uma força muito organizada, semelhante a uma máquina, que poderia cumprir uma variedade de funções. Nessa época, a maioria das forças armadas concentrava-se em recrutas civis que eram convocados para lutar ocasionalmente. Alguns reinos como a Macedônia dependiam de um grande contingente de guerreiros veteranos experientes que constituíam a maior parte de suas forças armadas. Roma, por outro lado, era muito diferente. Os homens foram treinados para lutar, usar táticas e responder a ordens. Todos os soldados das legiões foram treinados, algo inédito em quase qualquer lugar do planeta. Os romanos eram tão bem treinados que podiam construir um forte em poucas horas. Todas as noites, em vez de dormir no campo ou nas tendas, os romanos construíam um forte de madeira para poderem descansar em segurança, evitando qualquer ataque. Esta capacidade de construir um acampamento fortificado em qualquer lugar obviamente foi útil. Os romanos tinham o melhor equipamento que existia. Cada homem tinha boa armadura, boas armas e mísseis de longo alcance. Eles eram a melhor infantaria do planeta e podiam destruir qualquer força inimiga. Se Roma tivesse a melhor infantaria, quem teria a melhor cavalaria? Bem, poderia ser a famosa cavalaria numídia que acompanhou Aníbal, ou poderiam ser os companheiros que acompanharam Alexandre, pouco importa. A Numídia e a Macedônia faziam parte do Império Romano. Isso significava que Roma poderia usar a cavalaria dessas regiões e utilizar a melhor cavalaria do mundo ao lado de sua infantaria de elite. Devemos nos lembrar da primeira regra romana, que foi a tolerância. Isto também foi aplicado aos militares. Se os romanos descobrissem que um grupo de pessoas eram grandes cavaleiros, grandes arqueiros ou grandes marinheiros, eles os trariam para o serviço militar para compensar quaisquer fraquezas ou peças faltantes. As legiões eram únicas. Imagine que você é um soldado lutando na linha de frente da batalha na época romana. Exércitos mal treinados se lançariam contra o inimigo em um ataque total para forçar uma retirada ou romper as linhas inimigas.
Os romanos não fizeram isso. Quando ficava claro como as coisas iriam acabar, os romanos diminuíam o ritmo e caminhavam para a batalha em um retângulo bem organizado. Os romanos não confiavam no valor do choque, mas sim na capacidade de destruir qualquer inimigo. Quando a luta começava, as tropas da frente lutavam por cerca de 5 minutos e então o legionário da frente se movia para o fundo da formação enquanto o soldado atrás dele começava a lutar. Essa rotação continuaria durante toda a batalha e garantiria que os soldados na frente estivessem sempre descansados e prontos. O terceiro passo para o sucesso de Roma foi o mérito. Os romanos adoravam a meritocracia. Você poderia ter sorte em Roma, você poderia nascer em uma família nobre poderosa com ligações com o governo e vários interesses comerciais. Em muitos lugares e épocas, bastava ter o sobrenome correto para conquistar o poder, mas não em Roma. Em Roma, você tinha que provar isso. Na verdade, César tinha uma séria culpa porque seu pai nunca havia provado isso, e, portanto, envergonhado a família. Claro que havia nepotismo em Roma como em qualquer outro lugar, mas você nunca poderia usá-lo. Só os grandes se tornaram cônsules e imperadores. Se você conquistou terras ou realizou coisas quando ocupava um cargo político, então poderia esperar realizar grandes coisas. Ao mesmo tempo, se você estivesse preocupado apenas em ganhar um pouco de riqueza ou poder, poderia esperar uma cadeira no Senado e pouco mais. Isso continuou na Era Imperial. Os bons imperadores governaram durante décadas, enquanto os maus imperadores governaram talvez por alguns anos. Costumamos nos lembrar mais dos imperadores ruins, mas na verdade, grande parte dos imperadores de Roma foram bons, ou no mínimo medianos, com os imperadores ruins sendo em sua maioria assassinados em pouco tempo. Mesmo um império como Roma, não poderia sobreviver apenas com imperadores ruins. Apesar dos romanos não serem tão perfeitos quanto alguns acham, ainda podemos aprender com eles. Como ocidentais modernos, somos os herdeiros do que Roma deixou. Os nossos governos, os nossos sistemas jurídicos, as nossas estradas e até os nossos calendários são romanos. Podemos aprender com o que Roma fez de certo e podemos aprender com o que eles fizeram de errado. Roma incorporou essas lições durante séculos e governou talvez o maior império de toda a história da humanidade por causa disso. Porém, o fim desses traços marcou o fim do império. Posso dar o exemplo do triunfo. Nos dias da República e do auge da Era Imperial, o triunfo era o prêmio máximo para qualquer romano. Se você conseguisse grandes feitos para Roma, e cumprisse os requisitos, poderia solicitar a maior honra de um general romano. Se o Senado lhe concedesse esta honra, então você marcharia até Roma num desfile épico vestido como um deus e veria os seus compatriotas curvarem-se diante da sua magnificência. Numa sociedade obcecada por glória e poder, o triunfo foi a demonstração definitiva do que significava ser romano. Com o passar dos anos da Era Imperial, os triunfos tornaram-se menos comuns. Os imperadores não queriam elevar muito os generais ou comandantes simplesmente porque isso convidaria um concorrente ao trono. Na época em que Roma Ocidental caiu em 476 d.C., o triunfo era praticamente inexistente, além, é claro, de alguns triunfos no Império sobrevivente do Oriente. A extinção deste grande desfile foi um símbolo sinistro do que estava por vir. Marcou o afastamento de Roma de tudo o que os tornava grandes. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que puder. E não esqueça de nos seguir no Instagram. Conto com vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.